Aleluia, glória a Deus. Aplaude o Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Você que vai ofertar, você que vai dizimar nessa noite, tome na sua mão seu dízimo e sua oferta. Amém. Vamos orar. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Tome na sua mão sua oferta, o seu dízimo e vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e oramos para que nesse tempo o Senhor faça uma diferença sobre a vida de cada um, manifestando graça e misericórdia e também a diferença do alto que só pode vir do Senhor. Então, Deus, nos abençoa. Abençoa a semente de cada um, Senhor. Abençoa cada um também segundo a bondade do seu coração. Que não haja necessidade no meio do teu povo. Que não haja, Senhor, em nome de Jesus, que não haja falta de pão nem falta de vinho, mas que todos possam receber daquele que vive, porque Ele vive. Nós abençoamos em o nome de Jesus. Agradecemos a Deus por todo o sustento, por todo o cuidado para conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode ofertar e dizimar em nome do Senhor, amém? Aleluia. Amém. Pede para botar um gravezinho para mim ali, por favor. Aleluia, amém. Amém, igreja? Irmãos, queria fazer uma oração. A gente sabe que estamos vivendo um tempo bem difícil e com certeza o que tem acontecido está cada vez mais próximo de nós, né? O que está assolando a humanidade. Antes era algo que estava lá na China, depois estava lá na Europa, e aí chegou no Brasil, e agora está no sul, e agora está na capital, e agora está na cidade. Meu Deus, e agora às vezes está do nosso lado. Eu quero orar, amém, pela nossa nação. Quero orar também pelas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, não pelas que morreram, para que não morram aquelas que, quem sabe, estão até na beira da morte. Nós temos uma irmã aqui na igreja e hoje ela me ligou, ela até não pôde vir no culto. O seu irmão e a sua sobrinha, eles estão maus, né? Naqueles hospitais de campanha. E isso me fez pensar e ver como as coisas estão rápidas, né? Parece que quer entrar para dentro da nossa casa, quer entrar para dentro da nossa família, quer chegar ao nosso coração, amém? Uma coisa é o que está acontecendo e outra coisa é o que está no ar. No ar está um espírito de intimidação, um espírito de medo, amém? Esse é o primeiro a vir. Ele vem e começa a trabalhar no coração e na mente das pessoas. E quando o vírus ou a situação propriamente dita, ela chega e aí manifesta algum sintoma ou alguma coisa, as pessoas então entram em pânico, né? Então a gente tem que orar. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel, amém? Feche seus olhos. Certamente você conhece alguém que está passando por isso, amém? Ou até um familiar ou um amigo. Nós vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos nesta noite, Senhor, como a igreja que entendeu a autoridade que foi dada
E nessa autoridade e no poder que há do nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha e nos levantamos contra o demônio, contra o principado que opera, Senhor, por intermédio, Senhor, desse vírus, dessa situação momentânea. Em o nome de Jesus nós ordenamos para que retroceda todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de falência, todo espírito de medo, espírito oportunista, espírito que opera tentando gerar incredulidade nos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós te repreendemos e te ordenamos: vai embora, sai do nosso meio, retroceda agora, em o nome de Jesus. Nós liberamos cura sobre as nações, nós liberamos cura sobre a nação brasileira, sobre o Brasil. Nós liberamos cura sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul, sobre a cidade de Canoas, sobre a grande Porto Alegre, sobre os bairros da cidade de Canoas. Nós abençoamos, nós liberamos cura, nós declaramos que uma luz está sendo acesa e que a luz dissipa toda a treva, em o nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós estamos indignados, e nós, na indignação que nós temos, nós nos levantamos contra ti, Satanás, e ordenamos para que tu vá embora, para que tu retroceda, para que tu saia, e para que tu te submeta ao nome daquele que vive, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Nós te ordenamos: vá embora. Nós liberamos cura, nós ministramos cura, nós ministramos vida, nós ordenamos: você que está à beira da morte, torne a viver novamente, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, levanta-te, levanta-te. Você que possa estar sentindo ou vendo, evidenciando algum sintoma, nós repreendemos todo sintoma, toda manifestação. Nós manifestamos, nós liberamos uma unção de graça, de cura sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Espírito de intimidação, espírito de medo, espírito de morte, vai embora, em o nome de Jesus. Te afasta, nós ordenamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda Jesus, amém. Aleluia. Tome o seu lugar aí, tome o seu lugar. E Cristo também vai tomar o lugar dele aqui nessa noite. Amém. Eu tenho uma palavra aqui para ministrar, que está em Ezequiel 37. Abra comigo aí, faça favor. Aleluia. Esse é o nosso segundo culto. Hoje nós estabelecemos, 2 cultos. Então a gente tem um culto às 17 horas e um culto às 19 horas. Amém? Existe uma lista que você se inscreve para poder marcar ali confirmar a sua presença, no culto das 17 ou das 19 horas. E essa lista é liberada através de um link, por meio de um link. Você clica ali e você se inscreve. É sempre na sexta-feira, às 18 horas, tanto no Instagram da igreja, como no Facebook da igreja, Rema para as Nações. Você clica ali, você se inscreve, e tem... abre sexta às 18 e vai até domingo às 13 horas, tá? Esse domingo foi até às 11, mas a partir de semana que vem será até às 13 horas, a 1h da tarde. Você tem esse tempo para se inscrever. É limitado, e demais informações você acompanha ali pelas plataformas, nas redes sociais do ministério. Tanto Facebook como Instagram, a gente coloca sempre ali as orientações e informações. Amém?
a respeito de todos os conteúdos que nós temos, de ministrações, devocionais, que possa abençoar a sua vida. Você também encontra alguma coisa, não, nesses canais alguma coisa, mas lá no canal no YouTube, no Rema para as Nações, você encontra alguns materiais, para que você possa estar ouvindo e sendo edificado, segundo aquilo que nós temos ministrado nessa casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus, é isso aí. Estamos ao vivo pela internet, no canal, pela internet, no Facebook, Rema para as Nações. Glória a Deus. Irmãos, Ezequiel 37, você pegou aí? Vamos lá. Acho que essa palavra vai falar com você hoje. Fala comigo. Acho que vai falar contigo. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel 37. Ele me levou a um vale cheio de ossos. Cheio de ossos. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Amém? Eu quero ler aqui uma versão que é da Bíblia, a Mensagem. Se você tiver, você me acompanha, senão você ouça. Ezequiel 37, segundo a versão da Bíblia, a Mensagem, diz assim: o Eterno me arrebatou, o Espírito do Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos, e ele me fez passar em volta e pelo meio deles, um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Eu disse: Senhor eterno, só tu saberias dizer. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que mistério, né? Que mistério. O Deus que faz perguntas, o Deus que sabe todas as coisas, pergunta o nome de Jacó, como se não soubesse. O Deus que sabe todas as coisas, pergunta onde está tu, Adão, como se ele não soubesse. É engraçado, Deus pergunta coisas para o homem, que o homem sabe responder. E Deus pergunta coisas para o homem, que talvez seja com a intenção do homem, quem sabe rapidamente, poder fazer uma autoanálise, ou uma leitura de si mesmo, para que dê uma resposta correta, né? Às vezes a gente responde as coisas meio de maneira voada, assim, de supetão. Perguntou, a gente já fala. Nós somos assim, né? Às vezes uma pessoa está falando conosco, a gente não está prestando atenção. Mas quando você se sente ofendido ou agredido, você não presta atenção muito no que ela está falando, que talvez ela nem tenha a intenção de agredir ou ofender você, ela está apenas conversando com você. Mas quando a gente computa que estamos sendo agredidos ou ofendidos, há um alerta de segurança interior é acionado automaticamente, e a nossa mente começa a processar para que a gente possa dar uma argumentação segundo aquilo que nós estamos ouvindo. Mas tudo isso é a partir daquilo que é como nós estamos nos sentindo, e não entendemos às vezes o aspecto daquela conversa, ou o propósito que está se dando aquela conversa. Você sabia que às vezes para ajudar uma pessoa, para abençoar uma pessoa, não, digo mais, se realmente tem pessoas, as pessoas que você realmente ama, você tem que sentar com ela, e você tem que falar na frente dela algumas coisas que ela está errada. Você sabia disso? Você sabia que não há outro modo, às vezes, de livrar alguém da morte, se você não chegar para aquela pessoa e falar:
isso que você está fazendo está errado, é pecado, vai te levar à morte. Não adianta eu dar a volta para lá, ou por aqui, ou por lá. Você tem que chegar e conversar com a pessoa. Deus tem ministrado isso no meu coração, e eu venho nessa batida durante a semana. Já faz um tempo que eu tenho me esquivado para lá, para cá, porque primeiro Deus tem me pegado, né, para ajustar algumas coisas na minha vida. E a partir do momento que a gente começa a se submeter, e é um processo doloroso, Deus pega você e começa: agora eu vou te usar para ajustar a vida dos outros. Isso é muito complicado, é muito ruim isso, né? Porque é muito ruim você ter que sentar com alguém para falar que aquela pessoa está errada, ou que ela tem que rever os seus conceitos, os seus valores, que ela precisa voltar. É muito ruim, né? Você ter que sentar com alguém para falar isso. Mas nós, né? Isso faz parte. Nós nascemos para isso. Nós somos um ministro do Senhor, amém? E esse é o nosso papel. O nosso papel nunca foi dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, mas sempre foi colocar em cima da mesa, abrir a palavra e dizer: ó, a Bíblia diz isso, não diz respeito à minha opinião, não é o que eu acho, mas é o que eu também tenho que me submeter, se eu quiser permanecer nele. Então esse é um convite, amém? Então é um tempo que nós vamos ter que precisar a autoanálise, a autoanálise, uma reflexão sobre si mesmo, uma leitura sobre si mesmo. Ela tem que ser periódica, ela tem que ser ali, quem sabe, né, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Algumas vezes a gente não pode sempre só andar correndo. É bom andar para frente, é bom caminhar, é bom seguir, é bom romper, mas às vezes você tem que parar para ver qual rastro que você está deixando, se você está estabelecendo o modelo correto. O problema é que às vezes nós estamos caminhando e a parada que nós damos, nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo, e se nós estivermos fazendo alguma coisa correta, existe um senso interno que parece que ele nos libera. Parece que nós entendemos de Deus que ao estar fazendo algo correto, estamos sendo aprovados por Deus, e não tem nada a ver. Tem muita gente fazendo coisa boa e o seu coração é mau. Então não diz respeito ao que nós estamos fazendo, mas com quem estamos nos tornando, ficando parecido. Não diz respeito ao que estamos fazendo somente, mas qual é o coração que estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Porque se você estiver ajudando alguém, não sendo movido de íntima compaixão, para Deus não tem valor algum. Você está fazendo para se aparecer, para que os outros vejam, e não porque você ama aquela pessoa. Então nós temos que entender como é que Deus trabalha. E não se trata de entender só para poder colaborar ou cooperar com a obra de Deus, mas se trata de entender o processo da reconciliação, que gera restauração. Restauração gera restituição. Então é o processo da restauração à imagem e semelhança dele. Amém? É ser restituído, é ser restaurado, é restituído naquilo que foi perdido. O que Adão perdeu? Adão perdeu um ambiente com Deus. Aquele ambiente que ele tinha, ele foi tirado dali do jardim, quando ele pecou. E a restauração é que Adão era muito parecido com Deus. Adão colocou o nome em todos os animais. O poder da palavra estava sobre Adão. Adão, o que tu falar, assim será. Adão colocou o nome de peixe. E aí, sabe por que peixe é peixe? Porque Adão falou que ia ser peixe. E você olha hoje para o peixe e diz: ele tem cara de peixe. Agora imagina só hoje chamar um peixe de cavalo. Parece que não bate, né? Mas se Adão tivesse decretado que fosse isso, seria. Entendeu? O poder da palavra que foi dado. Então estamos sendo restituídos e restaurados na imagem e semelhança, restituídos naquilo que nós perdemos. E tudo isso você acessa por meio daquele que... A porta estreita sempre vai ser assim, irmãos. A porta estreita, Cristo é a porta estreita. Então vai fazer sempre parte da nossa vida esse processo de aperfeiçoamento.
E nós precisamos, junto desse processo de aperfeiçoamento, cada vez mais adquirir entendimento. Mas você não pode ficar parado somente no entendimento. Entendimento também tem que gerar compreensão, porque compreensão é diferente de entendimento. Compreensão gera habilitação. Tem algumas pessoas que entenderam, mas não compreenderam. Você tem que compreender algumas coisas. Você tem que compreender quem Ele é, quem você é, porque você está aqui e porque Deus está colocando alguns recursos nas suas mãos. Porque você tem o dom que você tem, porque você nasceu no lugar que você nasceu, a família que você tem que compreender, não é somente entender. Quando você entende, você atende, e quando você atende, você entra numa movimentação, isso é serviço. Mas quando você tem a compreensão, agora você está pegando a essência da vida, é o porquê que Deus está fazendo você se submeter a tal processo. Isso é compreensão. Tem tudo a ver com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então é o Deus que pega um homem e leva ele num lugar e pergunta: o que é isso? O que tu está vendo? Como é teu nome? Onde tu estás? Agora, eu pergunto para você, o que Deus está perguntando, falando com você nesses dias é por quê? E você entende o que Deus está falando com você? Porque para alguns Deus está falando: o que tu queres que eu te faça? Talvez você ache que esteja enxergando e Deus está falando: tu não enxerga nada, você é cego. Mas até para um cego, em vez dele curar a cegueira, ele pergunta o que tu queres, porque pode ser que tu já conseguiu te habituar, te conformar no estado que você vive, e talvez você não queira mudar esse estado. Você ainda que esteja num estado de declínio, decadente, mas já conseguiu achar uma área, uma zona de conforto. Você já comportou, você já se enquadrou ali, você consegue conviver com isso. Então você não quer mais enxergar, agora você quer outra coisa, eu quero um presente. É por isso que ele perguntou para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Pode ser que mesmo sendo cego ele não queira enxergar, ele queira dinheiro, ele queira um carro, ele queira o que os outros têm. Pode ser. Ou pode ser que ele esteja perguntando para você: qual é o seu nome? Você tem que saber o seu nome. Sabe quando é que o seu nome é mudado? O seu nome é mudado somente quando você entende quem você é. Somos filhos de Deus, amém. Somos povo de Deus, amém. Mas somos Israel ou somos Jacó? Você tem que saber. Você tem que saber quem você é. Porque Deus, os processos de Deus são processuais. É fases dentro de um processo. Quando Deus te pergunta qual é o teu nome, você tem que saber. E você tem que ser sincero e verdadeiro. Porque isso faz parte do processo da restauração que eu estava falando para você. O poder da palavra que foi roubado, que foi perdido na pessoa de Adão. O que Adão falou ficou, irmãos. Nem Deus não removeu o que Adão falou. Adão colocou nome e assim ficou. E até hoje 2000 anos depois. É por isso que quando Jesus falou com Pedro ali, que Pedro falou: tu és o Cristo, ele falou assim, e tu és Simão, tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E hoje eu estou colocando a chave do reino. E o que ele disse depois? A chave do reino é o seguinte: o que tu ligar na terra será ligado nos céus, o que tu desligar será desligado. O que ele estava falando? Eu estou restaurando em você aquilo que foi perdido em Adão. Lá no começo Deus falou assim: Adão, o que tu coloca nome em tudo, o que tu falar é o que vai ser. Quando entrou o pecado, Adão perdeu o ambiente, essa autoridade, esse entendimento. Aí Pedro,
quando teve um encontro com Cristo, porque ele era seguidor de Cristo, ele andava com Cristo, mas ainda não conhecia. Ele andava com Jesus, seguia Jesus, mas um dia o Pai que está no céu deu uma revelação para Pedro, que aquela pessoa que ele seguia, o Jesus, era o Cristo. E Cristo quer dizer ungido, e todo aquele que é ungido, ele é ungido para alguma coisa, para um propósito. Então o ungido que era o Jesus, ele falou: eu sei porque que eu estou aqui. Eu estou aqui para te falar, Simão, que você não é Simão, você é Pedro. Você é uma pedra como eu sou pedra. E eu vou começar a igreja com você. Eu vou te dar uma chave, que o que tu ligar na terra será ligado no céu, e o que tu desligar. Ele estava falando o poder da palavra e da autoridade, eu estou colocando novamente na mão dos homens. O que Adão perdeu, eu estou restituindo com você aqui. O que tu falar vai ser ligado lá, e assim vai ficar. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. O jeito que você fala com a sua família, com seus filhos, na sua casa, com as pessoas. A palavra, ela tem poder. Amém? Então, irmãos, isso tudo aqui é importante a gente parar para pensar. Realmente a gente tem que, pelo menos naquilo que a gente consegue entender, a gente tem que tentar viver alguma coisa. Isso é muito importante, porque vai fazer diferença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então agora eu vou falar o que eu quero falar. Vamos lá? Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Deus levou Ezequiel a um lugar, a um vale onde tinha um monte, era um vale de ossos secos. Irmãos, observe que o que levou Ezequiel àquele lugar foi a mão por meio do Espírito. Por quê? Porque se você não entender as coisas de Deus no Espírito, você não vai entender em lugar nenhum. Aquilo que é de Deus você tem que entender no Espírito. Você não vai conseguir entender o que é do reino na carne. É por isso que tem algumas pessoas que olham e diz: Deus está falando, toca na pedra que vai sair água. E a pessoa está olhando e não, de pedra não sai água, a água sai da bica. Se você não entender aquilo que é de Deus no teu espírito, você não vai conseguir entender mais nada. Esse é um tempo que Deus vai mostrar algumas coisas para nós, para a igreja. Inclusive o processo e esse momento presente que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo parte da história como igreja e como humanidade. E realmente é um vírus que parou o mundo, não parou uma região, uma nação ou um continente. Nós estamos dentro da história. Amém? Agora, dentro da história, você tem que saber qual é a tua participação, de que forma você vai colaborar, como você vai cooperar, porque a igreja continua sendo igreja. Independente do que aconteça, a igreja sempre vai ser igreja. A igreja é igreja. A pergunta é: quem você é nesse lugar, nesse tempo? Porque se você não tiver uma revelação no Espírito, provavelmente você está sendo manipulado e subjugado pelo principado deste mundo e pelas hostes celestiais, pelos demônios, pelos opressores espirituais, com certeza. Mas se você tiver uma revelação no teu espírito daquilo que Deus está falando, você vai ficar tranquilo, porque ainda não é o fim. O fim será quando Ele quiser, quando Ele disser que é o fim. Então não é uma pandemia, não é uma guerra, não é um terremoto, não é um fenômeno, nada disso pode decretar o fim. O único que pode decretar o fim é aquele que vive, é o eterno. Isso tudo se dá, é um entendimento, é uma compreensão que se dá no teu espírito. E quando você entende no espírito, você muda a sua rotação. A velocidade também ela é impactada, a forma como você faz as coisas e a velocidade que você se movimenta em relação a tudo que acontece. Tudo muda, por quê? Porque você está sendo impactado por uma revelação do alto. Então você já não se move mais segundo o que está acontecendo.
na esfera natural, mas agora é um entendimento celestial que rege a sua vida. Isso é importante nós entendermos. Ele levou Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, e ele perguntou: filho do homem, poderão esses ossos tornar a viver? Meu Deus, dá glória a Deus aí, irmão, glória a Deus, diz aí. Tá, agora presta atenção. Ele pega e pergunta assim, ó: poderão esses ossos tornar a viver? Irmãos, por que Ezequiel não respondeu? Claro que sim, se o Senhor quiser. Deus, na condição de Deus onipotente, é o Deus Todo-Poderoso. Deus não pode fazer todas as coisas. João uma vez não falou que se aqueles homens não reconhecessem a Deus, das pedras Deus suscitaria filhos a Abraão? Deus não pode todas as coisas. Por que Ezequiel não falou: olha Deus, se tu quiser, pode tornar a viver? Ezequiel não respondeu isso. Ezequiel falou assim, ó: não sei, tu sabe. Por que ele respondeu isso? Também não sei. Mas eu penso que é tipo assim: mesmo Deus sendo Deus dos céus e da terra, tem coisas que Ele não mete a sua mão. Exemplo, o teu coração, a tua vida. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o dono de tudo. Mas Deus não vai obrigar você a andar com Ele. Ele ainda está esperando que você escolha estar com Ele, mesmo sendo Deus. Ele te ama, e não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar menos. Não existe pecado que possa fazer com que Deus olhe para você e diga: não te amo mais, agora eu cheguei, cansei de você. Isso não existe. Também não existe nada que você possa fazer e se esforçar a ponto de Deus falar assim: meu Deus, agora eu te amo muito mais. Não, porque o amor dele não está fundamentado naquilo que fazemos. O amor dele está fundamentado na criação que ele fez. Ele fez o homem e amou o homem. E ponto final. Independente das escolhas do homem, ele fez a sua criação e amou. Deus amou a criação. Na verdade, o homem escolheu viver, em parte o homem escolheu se separar de Deus, porque existe uma decisão. E mesmo assim Deus continua amando. Então não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com quem Ele é. Ele é Deus e Ele decidiu amar o mundo de tal maneira. Então, irmãos, Ezequiel pega e diz assim para o Senhor: só tu sabes se pode tornar a viver. Eu achei interessante essa resposta. Na verdade, Deus pode fazer todas as coisas, mas tem coisas que Deus não vai meter a sua mão. Eu quero dizer uma coisa para você: a resposta do texto é, logo em seguida o Senhor fala assim, ó: então profetiza. No final Deus restaura tudo, porque Deus tem isso no seu DNA, na sua gene, na sua essência. Ele é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração. Então há esperança, amém? Não importa o que você esteja vivendo, Deus é um Deus de restauração, amém? Glória a Deus, aleluia. Só que se você não quiser ser restaurado, não pode tornar a viver. Porque até para ser restaurado tem que tomar uma decisão. Não por meio do restaurador, aquele que pode. Não, é aquele que precisa ser restaurado. Esse tem que saber se ele quer sair do lugar que ele está. Porque restauração tem a ver com renúncia. Sabia disso, irmão? Pois é. Então é uma questão de decisão. Ele já decidiu. Mas talvez os ossos não poderão ser restaurados. Talvez os ossos
não poderão tornar a viver. Por quê? Não porque Deus não quer, é porque os ossos não querem. Já estão secos, já perderam a carne, a pele, os nervos, os músculos, são ossos e não querem sair disso. Eles querem ficar nesse lugar. Vai fazer o que com quem escolheu viver assim? O que você faz com uma pessoa que não quer sair do lugar dela, que não quer mudar de vida? Ela decidiu viver assim. Está seco, está sequíssimo, está quase quebrando, está tão seco que o osso está só no osso, está quase quebrando, mas ela não quer mudar de vida. Ela bota a culpa nas pessoas, coloca a culpa nas situações, coloca a culpa no mundo, coloca a culpa no diabo, na igreja, no pastor, na família, mas ela não quer sair desse lugar. E aí faz o que com um abençoado desse? Hein? Poderão ossos desses tornar a viver? Hein, igreja? Pode ou não pode? Eu não sei, depende dela, se ele quer, se ela quer. Porque Deus é Deus. Ele é o Senhor. Como assim? O que Deus não pode fazer? Abra comigo aí, Jó. Jó 14:7. Eu vou ler na versão a mensagem, que tá essa aqui tá, essa versão tá muito boa. Jó 14:7. Aqui, ó, Jó 14:7. Diz assim: pelo menos para a árvore sempre há esperança. Derrube-a e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas, e seu tronco morra na terra. Ó, o tronco está seco, está morto, sem vida. Mal sente a água e ela torna a vida. Brota e cresce como uma planta nova. Ainda que o seu tronco esteja cortado ao cheiro das águas, ao cheiro das águas. Um tronco cortado ao cheiro das águas ele pode tornar a viver. Você acha que Deus não pode fazer ossos Pois é disso que eu estou falando, irmãos. Você entende quando a gente fala que a questão não está nas mãos de Deus? Engraçado, né? Até falar isso, não está na mão de Deus, né? Tudo está debaixo do controle dele, né? Menos a sua vontade. Ele não vai obrigar você a sair de um lugar que você não queira sair. Ele não vai obrigar você a viver uma coisa que você não quer viver. Ele não vai obrigar você a amar uma pessoa que você não quer amar. Agora isso muda a pessoa dele? Não. Ele continua sendo quem ele é. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vim dizer para você que não importa a situação, não importa a condição, não importa o estado. O
que Deus está fazendo nesses dias é um processo de restauração. Os ossos eles tornarão a viver novamente. Talvez na nossa ótica, é por isso que eu falei que nós temos que entender no espírito. Porque tem pessoas que a gente olha assim e diz: não, esse aqui não tem mais jeito. E Deus está falando, é um osso seco. Ele está perguntando para você: pode tornar a viver? Você olha e diz: não, esse aqui não, Deus. Isso já foi gente, hoje é osso. E até quando era gente, não era gente. E ele fala: não, pode sim. Essa família pode tornar a viver, pode tornar, essa junção pode tornar, é como se Deus perguntasse assim: esse grupo de pessoas pode tornar a ser uma família novamente? Qual é a tua resposta? Se você olhar para aquilo que você está vendo apenas por meio, através de você mesmo, através da sua visão, da sua ótica, você vai olhar: não tem mais jeito, é só um aglomerado mesmo. Agora, se você for se deixar ser levado pela mão do Senhor e ter uma revelação por meio do Espírito, você vai olhar: não, essa junção aqui pode tornar-se uma família novamente. Se você olhar na ótica de Deus, olhar como Deus olha, você vai ver uma diferença. Porque você, sabe por quê? Porque quando Deus olha para alguém, Ele não olha naquele estado que está, Ele olha como Ele fez. Então os ossos que Ezequiel estava vendo, Deus já estava vendo um exército completo. É assim que Deus vê. Quando Deus olha para alguém, Deus olha como Ele fez aquela pessoa. Ele não olha do jeito que aquela pessoa, do modo que ela está vivendo. Deus sabe o que está acontecendo, mas Ele sempre olha na ótica de como Ele fez. Ou seja, Ele está assim porque Ele está desalinhado, ela está desalinhada comigo, mas eu fiz ela assim. Simão, tu és Pedro, tu é uma rocha. Sabia? Tu não sabia, eu estou te falando agora. Tu é uma rocha. Tu vai suportar que nem eu vou suportar. Tu vai suportar as coisas que eu suporto. Tu vai vencer, tu vai romper o que eu rompo. É desse jeito que tu vai caminhar, só que tu não sabe disso ainda. Tu deixa eu transformar você em quem você é? Essa é a pergunta para você nessa noite. Tu deixa eu te transformar em quem você é, que está dentro de você e tu não sabe? Qual é a tua resposta, querido? Hein, irmão? Esses dois pode tornar a ser um casal? Depende. Se você tiver uma revelação ou andando no Espírito, os olhos de Jesus dizem que pode sim tornar-se um casal. Pode tornar-se um casal. Mas tu viu o jeito que ele anda? Tu viu o estilo de vida desse homem? O que ele faz, o que ele vive? Você viu o que ele fala? Não. Não importa o que essa pessoa faz, não importa o estado que se encontra, ossos poderão tornar a viver. É isso que Deus está falando. É isso que importa. O que importa não é o estado que está, o que importa é o que Deus está falando. O que nos importa é o que Deus está falando. Então você tem que acreditar na palavra. Não, você não tem que acreditar no que você está vendo. Você tem que acreditar na palavra. Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Ele estava falando de quê? De muitas coisas, daquele tempo e para o nosso tempo. Mas a fé, irmão, a fé ela é um lugar. A fé ela pode se tornar um ambiente que você entra e passa a acreditar em tudo que Deus fala e até mais um pouco. Sabe o que eu olho quando eu lembro desse verso? Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não há de passar. Esse vírus vai passar, irmão. As palavras dele não há de passar. Sabe o que eu lembro? Das promessas que ele fez para a minha vida. Esse vírus vai passar, vai vir outro vírus, vai passar também, vai vir terremoto, vai passar também, mas aquilo que ele falou a meu respeito
não vai passar, vai se cumprir. Desde que qual é a tua responsabilidade aqui, irmão? Onde é que nós nos encaixamos nesse lugar? O nosso papel é acreditar, é zelar, é cuidar, é cuidar da gestação, é aquilo que nós estamos gerando, é alimentar da maneira correta, é o que Deus falou, é guardar, é zelar, é cultivar essa palavra. Ainda que os olhos vejam coisas diferentes, é o que importa, ainda é o que Deus falou. É isso que importa, é o que Deus falou. Por quê? Porque o processo, Deus é um Deus que trabalha de maneira coletiva. Até quando Ele dá alguma coisa para o indivíduo, Ele espera que venha a ser convergido para o coletivo. Deus é um Deus que trabalha em equipe, façamos nós. Por que eu estou falando isso para você? Porque depois Ele falou assim, ó. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Versículo 4: então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. A raiz da palavra ouvir é a mesma raiz da palavra obedecer. Quando você ouve, Deus espera que você ouça e imediatamente já obedeça. É a mesma raiz, a palavra. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. É como se fosse assim, ó. O que eu tenho que fazer? Aí Ele fala. Depois que Ele falou, você: já estou fazendo. Ouvir e obedecer para Deus é como se fosse a mesma coisa. Deus vai precisar de alguém que se coloque nesse lugar, nessa posição, que acredite no que Deus fala, que acredite no que Deus acredita. Os profetas de Deus. Deus está restaurando o ministério profético. A igreja, ela é profética e apostólica. A profecia ela não pode se perder, porque existe uma profecia que ainda não foi cumprida. A profecia, ela não pode se perder. A profecia, ela é mais importante que tudo. Lembra quando o Senhor, ele fala ali: se a tua mão direita te faz pecar, corta a tua mão direita. É melhor que tu entre no reino sem a mão do que perca o corpo todo. A profecia não pode se perder. O que eu estou querendo dizer? Não tem a ver com o momento que nós estamos passando, não tem a ver até se nós morrer, não tem a ver se nós estamos perdendo, se isso está acontecendo, se aquilo vai acontecer, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com uma palavra profética. A igreja, ela é profética e é apostólica. E a profecia que ainda não se cumpriu tem várias até, mas existe uma que ela está sobre todas, um dia o meu Redentor virá, e Ele não tardará. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Essa profecia ainda não se cumpriu, e ela vai se cumprir. Quantos acreditam nisso? Você acredita mesmo que Jesus vai voltar, irmão? Porque se você acredita que Jesus vai voltar, você tem que acreditar no que Deus está falando hoje. Quando Ele mostra para você uma pessoa, uma família, uma situação e diz: eu posso restaurar isso ou não? Como é que tu fala para Deus que não, irmão? Às vezes é na tua vida que Deus está perguntando: tu não quer viver algo diferente comigo? E você fica andando como se respondesse: eu não sei se Deus pode fazer algo diferente. Deus fez com os outros, fez com aquele lá, mas olha o meu estado, olha como é que eu estou. Eu não estou olhando para você, perguntando como tu está. Eu quero saber se tu quer sair desse lugar. Eu quero saber se tu quer mudar de vida.
Me fala se tu quer isso. Não fica respondendo o que está acontecendo. Me dá uma resposta de que você tem sede de mudança, vontade de viver uma novidade com Deus. Ei, cego! Ei, coxo! Tu não quer ser curado? Ah, Deus, é que sempre vem alguém na minha frente. Quando eu tento andar no Senhor, também não dá, ninguém me ajuda. Eu não estou perguntando. Eu quero saber se tu quer mudar. Tu quer mudar? Me dá uma resposta que tu queira mudar, que tu acredita no que eu falo. Me dá pelo menos uma resposta que tu não suporta mais viver desse jeito, que tu não suporta. Para de falar que você não suporta os outros, que a culpa é do outro. Como é que tu consegue te suportar? Não está vendo que você é que tem que mudar? Para de falar dos outros. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor. Nós somos capazes de apontar para o cônjuge, para os filhos, para a família, para os irmãos, para o colega de trabalho. Sempre tem alguém responsável pela miséria. Sempre tem alguém responsável pela situação que nós estamos vivendo. E a gente nunca olha para si mesmo. O que dá errado, a gente consegue descrever o porquê que deu errado, colocando os outros no meio. Enquanto isso, a gente está ficando cada vez mais seco. Osso seco uma hora vai quebrar, querido. Os ossos eram secos, mas não estavam quebrados. Você tem que vir para esse lugar, para o corpo. Eu me lembro do filme do Paixão de Cristo, que no filme mostra que o tempo estava mudando, como se fosse dar uma tempestade, uma coisa muito violenta. E aí eles, não vai dar para esperar o processo de morte de cada um, processo natural na cruz, Jesus e os dois ladrões, um de cada lado. Aí o filme mostra que um guarda pegou uma marreta e deu no joelho, porque daí quebrou aqui. E aí quando ele estava sustentando o corpo, né, mesmo com os pés pregados, quando deu uma marretada aqui, o corpo cedeu. Aí tranca tudo, né, tranca o diafragma todo, não tem como respirar. Aí você acelera o processo de morte. Fizeram isso neles. Quando foi fazer em Jesus, deu um terremoto. Você lembra dessa passagem? Mas está na Bíblia. A Bíblia está escrito que nenhum dos seus ossos iriam ser quebrados. Então você venha para a igreja. Você acha que está ruim na igreja? Você que está me ouvindo também, que está me vendo, vem para a igreja, vem para o corpo. Tu acha que está ruim aqui? Vai ser pior fora do corpo, porque tu já é um osso. Só que tu está correndo o risco de ficar quebrado. Mas na igreja, Ele é o cabeça, e nenhum dos seus ossos irão ser quebrados. Nenhum. O homem não vai conseguir quebrar nenhum osso do corpo onde Cristo é o cabeça. Nenhum osso vai ser quebrado. A cana não vai ser quebrada. O pavio que fumega não vai ser apagado, porque vai tornar a viver novamente por uma palavra. Uma palavra, é uma palavra, é uma palavra, é uma palavra de Deus. Não é mágica, não é simpatia. É uma palavra de Deus que muda. Eu quero saber se você acredita nisso.
pode tornar a viver. Você sabia que um esqueleto, se ele for revestido de roupas e máscara, talvez nem dê para ver que está só no osso, porque está escondido. Está escondido, está encoberto. Irmãos, esse é um tempo que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser trazido à luz. Esse é um tempo de restauração com Deus. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de se desnudar, não tenha medo de tirar a sua roupa diante dele. Não tenha medo, não tenha medo. Não se esconda, não se esconda. Deixa ele tocar em você, deixa ele curar você, deixa ele liberar uma palavra sobre você, dentro de você. Esse é um tempo de restauração, é um tempo de alinhamento, realinhamento. Pode ser um tempo de novidade. Talvez você vai viver a partir de hoje o que você não viveu nos 10 anos que você passou, por causa de uma palavra, ou por causa de uma decisão. Porque os ossos podem tornar a viver, sim. Deus já decidiu. Agora a pergunta é: e aí, osso, você quer também? Ou você quer ficar nesse lugar? O vale, os ossos estavam num vale, né? Era um vale de ossos secos. O vale é um buraco. Sabe onde é que geralmente os vales, os buracos, vale, buracos, você tem tudo aquilo que não tem mais valor. Pessoas que não têm mais valor são lançadas nos vales, nos buracos. O lixo, sabia que o lixo tem muito, o lixo às vezes ele é cavado um buraco, joga o lixo lá e é enterrado. Não tem valor mais, já teve utilidade, não tem mais. O que não tem utilidade, o que não tem mais vida, uma pessoa quando falece, uma cova, é um buraco, é um vale pequeno. Por quê? Porque quando não tem mais vida, não tem mais utilidade, não tem mais valor, passou o tempo. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Deus está falando para você: você ainda tem utilidade para mim, você tem valor para mim. Eu só não sei se você compreende do que eu estou falando, mas você ainda tem valor. Eu quero te usar. Você nasceu para um propósito, só não sabe quem você é. Você até se apegou a uma imagem, você criou uma imagem para esconder o seu verdadeiro, quem você é realmente. Você ainda não se achou, mas quando você tiver uma revelação do Cristo, uma revelação do Cristo, ela muda o estado espiritual, emocional e físico de uma pessoa. Muda a revelação de Jesus no Espírito. Então não é nem carne nem sangue que nos dá, que vai te dar isso. É o Deus, é o Pai que está no céu. Amém, querido? Você acredita nisso? Você realmente acredita que você pode tornar a viver, que Deus pode fazer isso? Porque são processos de Deus. Você acredita que um jovem pode tornar a ser filho novamente? Porque às vezes tem pai e tem mãe que já perderam os filhos, são só jovens, adolescentes. Sabia que jovens pode tornar a ser filhos? E que o homem pode tornar a ser um marido, um esposo? E a esposa pode tornar a ser uma esposa? Sabia? Sabia que nós podemos, de criatura,
passar a ser filhos de Deus, Deus pode fazer tudo isso. Ele pode. Ele não vai fazer a menos que você decida, que você queira isso também. Se coloque de pé comigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Abre seu coração para Jesus. Pede perdão para Ele. Fala com Ele. Fale com Ele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite, ossos tornem a viver novamente, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo nesta noite, alianças restauradas, casamentos restaurados, casas transformadas, lares sendo estabelecidos. Eu profetizo nesta noite, vem, ó vento do Espírito Santo, e sopra sobre todos aqueles que estão vendo e ouvindo, sobre aqueles que verão, sobre aqueles que ouvirão. Ossos secos tornem a viver em o nome do Senhor Jesus. Que famílias sejam restauradas, que o espírito seja restituído, que as emoções sejam curadas, que o corpo humano, o corpo físico seja curado em o nome de Jesus. Eu libero sobre a igreja, sobre a nação brasileira, sobre o Brasil, sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre a cidade de Canoas, a vida do Cristo vivo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Aleluias. Irmão, Deus é bom, amém? Vamos cantar esse louvor aí. Deus é bom. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. Com seus olhos em chamas, eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca
nunca é vencido. Aleluias. Irmãos, que Deus te abençoe. Que a graça, que a paz e que o amor de Deus abunde, seja superabundante, amém? Transbordante, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima e abençoada semana, em nome de Jesus Cristo. Nós voltamos domingo que vem, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus, amém? Aleluia.